Olá! Sabe aquela vontade de dar um gás na aula de matemática, mas sem saber muito bem por onde começar? Pois é. Hoje, a gente vai abrir um verdadeiro kit de primeiros socorros para o professor. É um roteiro prático, direto ao ponto, para transformar uma aula em algo bem mais dinâmico. É isso mesmo. A ideia é ser um pronto-socorro, uma ajuda rápida, para resolver aqueles desafios do dia a dia na sala de aula de um jeito mais leve e, claro, muito mais inspirador. E quem bolou tudo isso não foi uma pessoa só. Foi um verdadeiro trio de craques da educação. O professor Guilherme Seriani do Monte, a professora Dayana Marques Leal e a professora Raquel da Silva Jucineide. Eles juntaram a experiência de cada um para criar essa ferramenta que, olha, é poderosa mesmo. Vamos ver o que esse time aprontou? Ok, vamos lá. Para a gente entender por que essa solução é tão boa, primeiro a gente precisa falar do problema, né? Qual é o grande desafio que esse plano de aula se propõe a resolver? O nome do desafio é alfabetização matemática. E olha, isso é bem mais do que só decorar a fórmula. É o desafio de fazer a matemática fazer sentido, sabe? De conectar os números com a vida real do aluno. Fazer com que a aula seja envolvente e que fale com cada um, do jeito que cada um aprende. Então, para encarar esse desafio de frente, aquele nosso trio de professores botou a mão na massa. E o resultado? Um plano de aula bem inovador. Vamos mergulhar nos detalhes de como ele funciona. A base de tudo isso está em alguns princípios bem importantes. Primeiro, nada é por acaso. Tudo tem um objetivo claro. Depois, eles trazem a tecnologia para jogo, tipo com o Kahoot para deixar tudo mais divertido. O foco em atividade prática, mão na massa mesmo. E o mais legal, eles usam a ideia de sala de aula invertida. Ou seja, o aluno já chega com uma base e a aula vira o lugar para praticar e discutir. O estudante vira o protagonista. E olha só, essa ideia não veio do nada. Tem base. Essa citação aí de um documento super importante, o Quadro de Saberes Necessários, resume bem a filosofia. Basicamente diz que para aprender geometria de verdade, o aluno tem que pegar na massa, tocar, sentir as formas, sabe? É o aprender fazendo. Dá uma olhada nesse resumo. O tema sólidos geométricos. Mas o objetivo vai além, é desenvolver o raciocínio, fazer a galera trabalhar em grupo e os recursos, uma mistura do físico com o digital, usando até questões do SAEB, que é aquela avaliação nacional. Tudo isso pensado para uma turma de 35 alunos dividida em grupos numa aula de 2 horas. Bem organizado, né? Ok, muito bonito no papel, né? Mas e na prática? Como é que essa aula acontece de verdade lá no dia a dia da escola? Vamos ver o passo a passo. Então, a aula tem 3 momentos principais. Primeiro, o professor lança uma pergunta para aquecer os motores. Depois, vem a ação. Os grupos passam por estações, com sólidos na mão e problemas para resolver, tipo uma gincana. E para fechar com chave de ouro, rola um quiz no Kahoot. Todo mundo competindo em grupo. Super dinâmico. O professor está ali mediando a discussão, mas o foco está nos grupos quebrando a cabeça para resolver os problemas. E o mais importante, são os próprios alunos que apresentam as soluções, explicam como pensaram. A tecnologia entra no final para amarrar tudo de um jeito bem legal e interativo. Beleza, a aula parece incrível, mas funcionou? Como é que a gente sabe se deu certo? Vamos dar uma olhada em como eles mediram os resultados. A avaliação aqui não foi só uma prova no final, não. Foi o tempo todo. Eles observaram se a turma estava participando, se conseguiam nomear as formas certinho, se estavam resolvendo os problemas e também prestaram atenção na qualidade da explicação dos grupos. E claro, o resultado do quiz também contou. Foi uma olhada completa no aprendizado. E o resultado? Bom, vamos ser realistas. Teve muita coisa boa. A participação da galera foi lá em cima. Os grupos cooperaram de verdade e a turma ficou super motivada. Mas, claro, não existe fórmula mágica. O plano também mostrou que alguns alunos tinham dificuldades antigas, uma defasagem que apareceu na hora de resolver os problemas. Mas sabe qual é o ponto principal aqui? No final das contas, mesmo com esses percalços, a aula dinâmica fez uma diferença gigantesca. O engajamento, a cooperação, tudo isso deu um salto. E isso por si só já é uma vitória e tanto. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? A experiência desse trio de professores mostra que juntar um bom plano, atividades práticas e um toque de tecnologia pode, sim, transformar uma aula. Então a reflexão que fica é: e aí, qual pode ser a pequena ferramenta ou a mudança que vai fazer toda a diferença na próxima vez?